e engrandecido seja o seu nome para a sua infinita bondade e misericórdia que nos aconselhou, nos trouxe até aqui, para que juntos pudéssemos exaltar o seu nome e glorificá-lo, porque ele merece toda a nossa adoração. Eu estou feliz de estar mais uma vez aqui na Maria, para juntos nos alegrarmos desta feita aqui em Santa Cruz. Louvar o Senhor pela vida do pastor Edson, que foi o canal de bênção, estendendo-me um convite para estar esses 3 dias congratulando com a festividade desse templo ou dessa igreja. Pastor Edson, que Deus em Cristo lhe abençoe, tanto o Senhor quanto a sua família, que o bondoso Deus enriqueça também todos os obreiros, fazendo menção de pastor Ed Carlos. Eu agradeço a todos os obreiros que aqui congregam. Trago saudação de minha esposa Fernanda e de minha filha Caroline para toda a igreja que queiram receber também. Aos irmãos do México que estão assistindo pela internet, Deus seja louvado pela vida de todos vocês, pela obra realizada nesse país. É o nosso abraço e a nossa saudação em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu estou aqui esta noite depois de passar por alguns infortúnios. Eu até brinquei ali com o pastor Ed Carlos, disse para ele: essa é a nova moda do pregador, calça jeans e tênis. Mas não é que a minha mala ficou no Rio de Janeiro. Do jeito que eu saí de casa hoje de manhã, eu estou aqui. Graças a Deus que na mala do notebook a Bíblia estava lá. E por conta dessa luta terrível, disseram que minha mala chega meia-noite. Mas não chegaram. A gente volta a lavar a roupa e vem com ela amanhã de novo. Amém? Estou perdoado aí. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos. Inclusive os DVDs todos ficaram na mala também. Amanhã está à disposição da igreja. Colossenses, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo de número 2 para nossa meditação, fazendo um paralelo com a temária deste conversamento, desta sequência de mensagens que aprove a Deus nos dar para estes 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então vamos dar início com esse texto. Colossenses capítulo 2, versículo de número 2. Aquele que o tem, esboça o amém. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Amém. Repita, por favor: o mistério de Deus é Cristo.
Mais uma vez, o mistério de Deus é Cristo. Muito bem. Queridos, o Eterno esta tarde foi ministrando ao meu coração para deleitarmos nesse texto que Paulo escreve aos irmãos de Colossos, ratificando uma ideia primária no início desta semana para essa sexta-feira, quando a expressiva paulina está com tamanha clarividência de um alguém necessitado de um pleno conhecimento, de um alguém que precisa estar aliançados no amor com outrem. E o que Paulo escreve à igreja recém-formada de Colossos é no quesito administrativo, aconselhando-os para cada vez mais se fortalecerem em um só propósito, em uma só ideia, em um só intuito. Percebe que o Paulo escreve à igreja de Colossos e diz a eles para que os seus corações sejam enriquecidos e estejam unidos em caridade. Precisam conhecer o mistério de Deus, Cristo. Para esta sociedade falida, enclausurada no pecado, só há uma via, só há um meio de passar ou transpassar o amor a outrem, de serem enriquecidos de amor, conhecendo Cristo. Percebe que tudo inicia, ou por que não dizer a derradeira parte desse movimento chamado cristianismo, dar-se-á o arrebatamento da igreja, e isso é fato, mas só alcançará, só vivenciará o arrebatamento da igreja quem entender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Uma vida com Cristo, um andar com Cristo, um palmilhar com Cristo, nos dará a passagem, nos dará o direito de herdarmos a vida eterna. Mas percebem que essa escrita de Paulo me chamou a atenção por demais quando estudávamos em uma classe teológica sobre os períodos da Bíblia, as dispensações, os compartimentos, as partes, as subdivisões das Sagradas Escrituras, que eruditos americanos pontilharam-na como inocência, consciência, governo humano ou noélica, patriarcal ou abrâmica, lei ou mosaica, graça e plenitude dos tempos. Estas dispensações, catalogadas por cabeças pensantes, é linda demais no quesito estudo ou sistema de estudo da Bíblia, a sistemática dos períodos. Mas o apóstolo Paulo cita-nos três: dispensação do mistério de Deus, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Pastor Daniel, o que eu tenho a ver com esse trecho introdutório? Muito a ver. Percebe que quando o apóstolo Paulo diz para que
que vocês sejam enriquecidos e entrelaçados no amor e alcancem uma consolação, precisam conhecer o mistério de Deus, Cristo. Mas o Cristo para nós hoje dá-se a conhecido pela narrativa bíblica, pelas ministrações. O Cristo para nós hoje dá-se a conhecido pelos textos sagrados, pelas mensagens pregadas. Mas o Cristo que nós conhecemos hoje vivenciou um período misterioso, e esse período misterioso é que foi a base de tudo, a estruturação de todo um projeto de Deus. Agora percebe que quem conhece o mistério de Deus também fica com alguns quesitos misteriosos. Pastor, como assim? Percebe que mistério se resume na explicação que é um mistério. Parece uma redundância, um pleonasmo, mas é fato que quando o mistério ser explicado, ele já não é mais mistério. Mistério é mistério enquanto ele for mistério. É por isso que há alguém que olha para você e diz: tem um mistério de Deus na sua vida? Você vai dizer: e aí? Que mistério é esse? Me lembro que ele estava em uma vigília, e quando o profeta subiu na plataforma daquele ginásio e disse assim: há um mistério de Deus na sua vida. O rapaz que estava do meu lado me catucou e disse: entendeu? Eu disse: não. Ele disse: como não? Eu respondi: é mistério. É interessante quando alguém salta no meio da igreja e com uma frase adorativa e diz: eita, Deus do mistério. Já viu isso? E Deus do mistério é o Deus do mistério. Pastor, explica para nós sobre o mistério. Espera lá. É por isso que Satanás nunca vai entender, ao passar em frente à igreja e olhar para o irmão desempregado, e aqui dentro ele sorri, aqui dentro ele dá aleluia, aqui dentro ele dá glória a Deus. Aí Satanás diz: não tem motivo para isso. Aí Deus responde: é mistério. Aí você vai para a igreja com luta travada, com uma luta terrível. Chega aqui, alguém diz: quem está feliz na glória? Você arrasta o peito e diz: ó glória. Aí alguém diz: o cabra está na luta, rapaz, está na prova e consegue dar glória, e os céus respondem: há um mistério na vida dele. Como é que se explica um povo se reunir em uma sexta-feira cantando louvores sobre os céus? Aí alguém perguntou um dia sobre o hino 2 da harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Esse pastor, explica para mim como é que eu tenho saudade de uma coisa que eu nunca vi. Mistério. Como é que eu tenho saudade de algo que eu nunca estive lá? É mistério. Aí Satanás nunca entende esta palavra para nós esta noite, que o que há de vir e não tardará. Eu respondo para você: quando vem? Não sei. Como é que vai vir? Também não sei. Preparar a igreja ou não? Eu só sei que ele virá e tem que se envolver nesse mistério.
mistério de Deus era Cristo. Quando você abre os textos lá no Antigo Testamento, você percebe isso. Olha, pastor, no prenúncio a respeito do Filho de Deus, Deus colocou o nome dele de mistério. Era como se fosse dentro da gramática normativa um sujeito oculto, mas estava ali. Olha, pastor, percebe que lá no Monte Carlo casou lá no Éden. O casamento dele gozava de uma regalia por dentro lindíssima. Deus descia na virada do dia, trocava conversa com os dois, com Adão e com Eva. Mas a serpente, muito astuta e capciosa, puxa a cadeira do banquete da desobediência. Ela se assenta, experimenta, participa o Adão e destitui os foram. Deus desce e dá a sentença. Parece que diz a Bíblia que não é o inferno dando gargalhadas e a serpente, o diabo dizendo: o projeto faliu. A criação de Deus entrou em detrimento e o decepcionou. Mas quando Deus desce, ele diz à mulher: com dores consideráveis. Deus disse ao homem: comerás do suor do seu trabalho. E Deus disse à mulher: com dores consideráveis do homem, comerás do suor do teu trabalho. Deus disse à serpente: nascerá da semente da mulher, e este que nascer ferirá a tua cabeça e tu ferirá o calcanhar. Ok? Parece que mesmo Deus se afetando. O Adão e Eva saindo, o Adão dizendo: Eva, entendi, vou ter que trabalhar para comer. Aí ela dizendo: não entendi, com dores vou conceber. E a serpente: ela corria aí. Você entendeu? Sim. Agora ele vai nascer da semente da mulher. Quem é? Quando será? Como é que vai ser? Aí os céus lá de cima respondeu: é mistério. Aí cá embaixo ela já raciocina: ela, se vai nascer da semente da mulher, então eu vou ficar de olho em quê? Na mulher. Quando ela conceber, é verdade. E a Bíblia diz que ela concebeu e nasceram Caim e Abel. Ela olhou para o Caim e disse: ou é o Caim ou é o Abel. Se não é o Caim, é o Abel. Se não é o Abel, é o Caim. É um dos dois. E quando chega o momento de adorar a Deus, você conhece Deus, eu só estou sintetizando, os dois levantam a altar. Deus se agrada para o sacrifício do Abel e não se atenta para o sacrifício do Caim. A serpente olhou e disse: matei já. Também sabe quem é a semente que vai ferir até a cabeça? É o Abel. Porque Deus gostou dele, mas se agradou do Caim. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou morder o Caim, e o veneno da inveja vai subir. E ele vai matar o irmão. Quero ver quem vai ferir a minha cabeça. Mordeu o calcanhar do Caim, o veneno subiu, o irmão passou, o Caim matou, e aí a serpente gargalhou. Quem vai ferir a minha cabeça? Tirando as questões teológicas, por que Caim matou Abel? Você deve ter ouvido muito, mas eu tenho a mais simples para você.
fácil matar o Abel do que sacrificar igual a ele. É muito mais fácil matar quem adora do que adorar igual a ele. Você está entendendo aí? É muito mais fácil matar quem prega do que pregar igual a ele. É muito mais fácil matar quem profetiza do que profetizar igual a ele. É muito mais fácil matar quem pastoreia do que pastorear igual a ele. É muito mais fácil matar um faz do que ser faz igual a ele. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem tem mistérios de Deus, na palavra aqui, Deus nasce do outro lado. Deus não é para ali. Deus não é para o irmão. Nunca vai parar de nascer adoradores em nome do Eterno. O Abel, o Caim, a do meu lado. Sim! E aí, a minha cabeça, de repente, dentro da casa do Adão e Eva, nasceu um rapaz chamado Sete. E quando o Sete nasce, a serpente fica de olho. É o Sete. Mas percebe que o Sete fez tanta coisa, mas gerou Enos. E quando Enos nasceu, a Bíblia diz: e tornou-se a invocar o nome do Senhor. Aí a serpente olhou e disse: é o Enos. Acabou de ser o Enos. Só que o Enos morreu. Mas Deus não caiu. O Caim também morreu. Gerou o Ladrão. O Ladrão também morreu. Mas gerou o Jared. E agora o Jared é perigoso, hein? Gerou Enoque. Fica de olho no Enoque. Com 65 anos, o Enoque resolve andar com Deus. E a serpente: é o Enoque. Passou 100 anos, rapaz, é ele. 200 anos, é ele. Com 365 anos, a serpente perguntou: viu o Enoque por aí? Vi, mas não, sumiu. O Enoque era candidato, mas sumiu. O Enoque foi, mas deixou Jerusalém. 969 anos. O cara fica aberto, deve ser ele. Morreu também, mas ele não lá frente. Não é que morreu, mas ele não é. E agora não é também. Não vai ser, mas gerou Sem, Cã e Jafé. Aí a Bíblia diz que o pecado estava proliferado. A serpente tinha mordido meio mundo na nossa visão de entender, todos envenenados. Aí, desses aí, ninguém. Aí Deus disse: Noé, faz uma mas eu sou agricultor, eu sou vinicultor, eu não tenho recurso. Aí a serpente gargalhou e disse: como é que Noé vai fazer uma arca? Aí Jeová lá de cima diz: pois é, o projeto é zero, o projeto é grande, o recurso é zero, mas eu sou o meu grande, o projeto é zero. Parece que ele bateu o martelo. Tendo as populações. E a serpente, o Noé é perigoso, hein? Fica de olho nele, porque pode ser ele. E os céus diziam: é mistério. E ela não sabia quem era, se é aquele, se é aquele olhou. De repente vem chuva. Aí a serpente olhou: apontando o cabeção e dizendo: olha nós aqui.
Babel, que significa confusão. Porque a serpente pensava, vão subir. Quando chegar lá em cima deles, vai descambar tudo, vai matar todos. Quem é que vai ver na minha cabeça? Olha o projeto dela. A Bíblia diz que levantaram e Deus desceu. E quando Deus desce, ele confunde as línguas. Aí alguém dizia assim, ó, me dá essa pedra aí. Essa pedra, não entendo você. Aquilo não tinha jeito de começar. Sabe o que fizeram? Cada um foi para um lado, cada um para o outro de outro, e a serpente assim, ó, foi para cá, foi para lá. E os céus diziam, é Michel. José teve alguns sonhos aí, mordeu o calcanhar dos irmãos, pois é, foi parar lá na cisterna, da cisterna para mercado de escravo, do mercado escravo para casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão. Aí Satanás olhou e disse, você vai ser meu rei. Lembra de mim, viu? Quando José disse isso, cai embaixo do copeiro. Lembra de mim? Jeová disse lá em cima, esquece dele. Lembra não? O copeiro não lembrou. Você já pensou se o copeiro tivesse lembrado, irmão? Olha o copeiro servindo ao rei. Rei! Estendia a bandeja. Ele dizia, você por aqui? Pois é, voltei. Posso falar um negócio do senhor? Pode. Eu conheci um rapaz de boa demais, lá na prisão. Quem é? José. O senhor não pode ajudá-lo, não? O quê? O cara é gente boa, interpretou o sonho, cumpriu. Aí o faraó dizia assim, verdade, vamos ajudar mesmo. Tem uma vaca para ir lá na padaria, o padeiro acabou de morrer. Por isso que o copeiro esquece da gente. Porque o lugar onde Deus tem para nos colocar não é na padaria, é no governo. E agora o faraó está oprimindo Israel.
E a serpente assim, ó, quero ver o que é que vai dar. Quem vai ferir a minha cabeça? Percebe. Faraó deu uma olhada e diz: aí lá em cima Jeová dizia: quanto mais oprimido, mais cresce. Quanto mais oprimido, mais aumenta. Olha o paradoxo eterno. Quanto mais afugentar, mais prolifera. Pastor, como assim? Vamos aqui comentar. Secretário de Faraó. Estatística flecha da corte. Diga lá. Taxa de natalidade ou taxa de mortalidade? É só que eu vi primeiro. Aí Faraó dizia: taxa de mortalidade. Então segura na rede. Família de Hebreu. Taxa de mortalidade. Hebreu só morre de canseira e infarto natural. Não. E a cara do ninguém morreu de tanto trabalhar? Não. Parece que vejo o relator dizendo: quando o hebreu levantava a enxada para a construção das diques ou das barragens e das prodigiosas cidades de Pitons e Ramsés, quando levantava a enxada para trabalhar, tinha um negócio neles que eles olhavam para os céus e diziam: vive o Deus de Abraão,
lá na corte, a filha de Faraó, por nome de Perguntes, disse: quero me banhar. As suas servas foram: não, minha senhora, as águas aromáticas estão aqui. Hoje eu quero banhar lá na água do Nilo. Do Nilo? Lá! Sim. Mas não quero descer para lá hoje. Aí eu olhei para alguém e disse: por que a senhora vai lá? Aí Deus responde: tem um mistério lá. Pastor, eu vou entender, vou dizer para você: Deus está desviando o itinerário de alguém que não tem nada a ver para ir lá na água do Nilo buscar o meu projeto. Quem acredita nesse ano profético, levante a mão. Talvez você veio aqui hoje dizendo: Senhor, não dá mais para eu cuidar, não dá mais para eu fazer, não dá mais para eu sustentar. Entrega na mão de Deus, que Deus vai realizar condições e o teu projeto não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Quem acredita nisso recebe e não dá-nos igual de vitória. Aqui, ó, serpente olhando e dizendo: fique aqui, fique aqui. De repente, vamos lá, a princesa disse assim: esse menino é eu, e vamos colocar o nome dele na língua egípcia, Mo, que quer dizer água, e Zés, que quer dizer retirado. Então o nome dele vai ser Moisés, retirado das águas. Aí Miriam chegou e já disse assim: ó, aí lá, eu sei que pode cuidar dele. Quem? Tem uma mulher para cuidar do menino. Aí olha o que Deus faz. Joquebed dizia: para mim não dá para cuidar, coloca na mão de Deus, depois volta para mim de novo. Ô pastor, para ele não tem como cuidar mais, coloca na mão de Deus, depois volta para mim. Agora, quando o menino chorasse e Joquebed dizia: o menino quer leite, Arão dizia assim: não é comigo, agora tem patrocinador. Pastor, eu perdi. Agora quem cuida do menino é a corte faraônica. Quem tem mistérios com Deus, parece que tudo vai dar errado, mas Deus vai dando certo. E no meio dessa mensagem vai recebendo aqui os atos proféticos de Deus para a sua vida, para a tua família que está dizendo vai dar errado, Deus diz vai dar certo. Para o teu casamento, alguém diz vai dar errado, Deus diz vai dar certo. Para a tua empresa, alguém diz vai dar errado, Deus diz vai dar certo. Quem acredita vai recebendo, vai pegando, vai pegando e dizer: segura, não chegar. Não! Cativeiro egípcio não funcionou. E aí, pastor? E a serpente assim, ó. Olha que coisa. Josué, Caleb e cativeiro egípcio acabou. Começa o cativeiro assírio. E a cronologia nos dá a ideia de cativeiro assírio, da transição do assírio para o babilônico. Tinha um rapaz lá que começou a dizer um negócio assim, ó. E o menino nasceu, e o filho se nos deu. É a serpente. Fica aqui para baixo. O que está falando aqui no livro? Está falando de quê? O que é? Fica de olho para ver. Aí os amigos completavam. E o nome dele é maravilhoso conselheiro. É sorte. Pai da eternidade. E príncipe da paz.
cativo. Isso, vai levar o cativo, porque em cativeiro, como escravo, nenhum vai feder a minha cabeça. Se é isso aí que é a semente, vai lá. E o céu dizia: mistério. E quando foi Daniel, ela olhou e disse: rapaz, o Daniel é meio estranho, meio reservado, mas ó, baixa o decreto aí. E o rei baixou o decreto: ninguém se ora, ninguém orará outro Deus a não ser o Deus da Babilônia. Avisaram todo mundo, só esqueceram de trancar a janela do quarto de Daniel, porque a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ela ficava aberta para a banda de Jerusalém e ele orava. Pastor, por quê, irmão? Pode até fechar a porta. Por quê? Porque porta se fecha por dentro e por fora. Agora a janela não. Oh, glória a Deus! A janela só se fecha por dentro. Se eu vou profetizar para a sua vida, caminhado nenhum de Satanás pode quebrar a tua comunhão com Deus. Eu vou repetir para você que está aí atrás: caminhado do inferno nenhum pode impedir você de conectar-se com Deus. Nem caminhado do inferno pode impedir você de se relacionar com Deus. De Daniel orava. De repente a serpente disse assim: fazer o que com ele? Cova de leão. Deixa os leões famintos. Quando jogar, vai estraçalhar. Aí quando lá de cima olharam o leão lá embaixo e disseram: lá vai Daniel! Os leões lá de baixo: carne fresca! E eu lá de cima: jejum. Quando Daniel cai lá embaixo, os leões. Ih, rapaz, o meu faro hoje não está bom, não vai você para ver. Aí é o leão: ih, rapaz, hoje também não dá, vai outro. Aí teve um que disse assim: isso aí não dá. Por quê? Porque isso aí não cheira a carne. O que ele é? Semente. É o quê? Semente. Como? É semente. É a semente da mulher vai nascer. Rapaz, é o Daniel. Não, o Daniel também morreu. Só que tinha 3 jovens lá, que era terrível. Toca o pífano, toca a gaita, toca a buzina. Prasta-se! Se a traquilizar com o mesmo jeito que tá, ficou. Prasta-se! Aí eu disse: fornalha 7 vezes mais. Aí dias atrás eu li um comentário paralelo com a Bíblia, não é doutrina, é proposta. E o comentarista dizia assim: que a fornalha possivelmente trabalhava em 1075 graus. Agora faça isso 7 vezes. 7.525. Aí ela chegou e pensou assim: por que Deus permitiu fazer isso? Porque a Bíblia diz que foram algemados com algemas babilônicas, pés, mãos, corpo todo. Aí Jeová olhou e disse: aumenta mesmo, 7 vezes, porque com 1000 graus, quando eles caírem, vai demorar para soltar. Agora com 7.000, quando eles caírem, já vai se soltar, porque quando chegar lá embaixo, eu vou passear com ele. Pastor, não estou entendendo. A fornalha está morna. Deixa eu tentar, deixa eu falar de você.
cativeiro assírio ou assírio. Quando o muro estava caído, o templo caído, e a serpente de olho, de repente levanta Esdras se levanta e diz: vamos reconstruir o altar. Neemias se levanta e diz: vamos reconstruir os muros. É serpente. Ou é o Esdras, ou é o Neemias. De repente o pessoal estava murmurando do templo. Passou um rapaz e disse assim: aí pessoal, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Serpente olhou. Deve ser o agente, também não é. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Nesse mistério todo, teve um rei de Israel chamado Jeconias. Esse é o nome perverso. Idólatra, ruim demais. Aí Deus levanta Jeremias que disse: Jeconias, ninguém da tua geração prosperará. Escute. Ninguém da tua geração se assentará no trono. Ninguém da tua geração apoiará o cetro. Irmão, você sabe o que era dizer isso para o rei? Era dizer assim: ó, os teus filhos não serão príncipes. O seu reinado termina em ti. Já era. Aí a serpente: como é que é? Toda a geração está amaldiçoada. Uma força de expressão minha aqui, ela disse: oi pai, todo mundo que nasceu de Jeconias está debaixo da maldição. Quem vai ferir a minha cabeça? E a Bíblia diz que Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Azor, Sadoc, Eleazar, Matão, Jacó, José. Aí o José olhou para Maria e disse: vou casar com ela. Aí a serpente olhou: se José casar com a Maria, o José então está amaldiçoado. Aí Jeová lá de cima disse: não, Senhor, Espírito, desce no ventre de Maria, porque a semente não está amaldiçoada. Está viva, está viva, está viva, está viva, está viva, está viva, está viva. E aí, pastor, cai embaixo. A serpente aqui, ó. Ei, o que está acontecendo com Maria aí? Maria está gestante. Aí alguém dizia assim: ó, é um mistério. Concebeu no Espírito. Serpente vai lá no calcanhar do Herodes. Aí o Herodes assina: mata toda criança abaixo de 2 anos, para não errar mesmo. E quando o faraó disse isso, Jesus já havia nascido. O anjo vai lá na casa de José e diz: José, pega Maria, pega o menino e vai para o Egito. Quando está matando o menino, sua família aí para o Egito, depois volta. O Herodes já havia morrido. E a serpente disse: bom, se a suspeita era eu, já foi. Estou procurando aqui. E os céus respondiam:
vamos sintetizar aqui, passa-se 18 anos junto ao Jordão. Tem um rapaz lá, estapafúrdio. Pastor, que é estapafúrdio? Escalafobético. Pastor, que é escalafobético? É alguém muito estranho, vestido de uma roupa de um couro de cabelos grossos estranho, e a mensagem era leve demais. Raça divina! O pessoal olhou. Se governam! O juízo de Deus está vindo aí! Os fariseus assim, ó, o menino cresceu, é ele, vai lá perguntar se é ele mesmo. Aí foram lá e chegaram assim, aí ó, tu é o Cristo? Eu? É! Não, sou eu. Tu é Elias? Não, também sou não. Então quem você é? Eu sou o João. João Batista. Então você não é o Cristo? Não. Eu? Cristo? Que é isso? Eu sou sua voz. Aí o pessoal saiu correndo e foram falar para os maiorais: ó, ele é o Cristo, não, ele só é a voz. Aí os maiorais raciocinou: ih, rapaz, se ele só é a voz, faz um estrago desse, imagina todo o corpo chegar. Aí chegaram: rapaz, você é o Cristo mesmo, hein? Não, então eu vou dizer para vocês: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Vou dizer mais ainda: eu sou João que batizo com água, mas ele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou santo. Aí a serpente: quem será? A Bíblia não diz, digo eu, que o João disse assim: ó, se vocês quiserem ficar por aí, fica aí, que um pouco ele chega. Aí de repente o João dá uma olhada e diz: Ei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A serpente olhou e disse: é ele. Quando João diz aqui embaixo, os céus respondem lá em cima: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito repousa na cabeça. Aí a serpente: é ele mesmo. Vou ficar de olho nele. Quando chegaram em Cafarnaum, chegaram na ilha da velho. Aí começaram a perguntar: ei, você viu o tal de Jesus por aí? Aí alguém respondia assim: se eu vi? É, eu vi. Viu? Vi porque eu estava cego, ele me curou, então eu vi. Ele foi para onde? Foi para mim. E quando iam lá para ver onde é que estava Jesus, de repente via alguém assim com a cama aqui, ó. Aí perguntava: você viu um tal de Jesus aí? Vi. Vou para onde? Aí ele botou para andar e agora estou carregando a cama, ele foi para lá. Aí de repente um monte de gente com vestes fúnebres e a serpente perguntava: viu? Você viu o tal de Jesus aí?
Agora todo mundo está voltando para casa. E a mãe também está com o menino vivo. Você está sentindo aqui? Você está sentindo aqui? Você está sentindo aqui? Está sentindo aqui? Ai, João, eu estou animado na súria. Eu estou pregando aqui, mas eu estou me segurando porque o poder da palavra vai implodir por dentro. E Deus está dizendo ao meu coração: há mistérios a ser revelados aqui de vida de crente. E vai sair a mistério. Vamos se terminar aqui. O Judas deu um beijo, e o beijo modificou. É ele. Os soldados foram pegados. O Pedro frenético saca da espada do soldado. Ruim de mira que era, branca orelha do outro. Aí Jesus pega a orelha do soldado, coloca no lugar. Aí os olhos sabem. O interessante é que uma das informações que deram para Jesus, que deram sobre Jesus, foi essa: ele fala como ninguém. Ele é diferente. Mas vamos lá. Sabe o que mais a serpente não queria? Sabe o que mais a serpente queria? É que Jesus não fosse na cruz. Mas ele foi. Agora estou aqui. Subindo no altar, lá no pináculo, serpente olhando. Pelo jeito que está, ele não vai existir mesmo, hein? Aqui, ó. Quando ela morde o calcanhar de um bandido, o bandido dá uma olhada e diz assim: tu não és o Cristo, o Filho de Deus. Desce daí, salva a ti, salva a nós. Só que Jesus nem liga para ele. Jesus nem olha para ele. Aí o outro bandido diz assim: ó, lembra de mim quando entrares no seu reino. Jesus diz: hoje nós estarás comigo, Pai. Ei, é serpente, ó. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Já que eu não consigo mais fazer ele descer, eu vou falar com a dona morte. As coisas aqui não vai dar. Quando ela vai chamar a morte, oi, não, chefa, vai lá no dono, tá? E tragam aqueles pra cá. Aí a morte chega lá, olha para o ladrão. É ele. Olha para o homem na cruz no meio. É o Senhor. Isso não é estranho para mim, não, hein?
passeio, de repente, nas regiões mais baixas, as densas trevas vêm clareando e vêm ouvindo os passos. Quando alguém diz: quem está chegando aí? Jesus vem vindo. Aí a Dona Morte trabalhando normal, e a secretária dela dizendo assim: olha para Jesus, quem tem pecado, venha! Dona Morte, vá! Quem tem pecado, venha! Dona Morte, vá! De repente chega Jesus, a secretária diz: ih, Morte, chegou alguém aqui que quer falar direto com a senhora. Quando a Morte olha para Jesus: eu conheço o senhor de algum lugar. Jesus diz: sim, conhece. Da onde veio? Aí Jesus diz: lembra aquele dia que você estava lá na casa do Jairo? Lembro. Pois é, mas aquele dia o senhor demorou. Não demorei não. É que no meu caminho eu fui atender a mulher que me tocou e ela foi curada, mas eu cheguei lá e botei a menina para ressuscitar. O senhor era. Lembra, Dona Morte, o quê? Aquele dia que lá na porta da cidade de Naim, você tinha botado a viúva para chorar. Eu cheguei e botei o menino de pé. O senhor era. Lembra, Dona Morte, o quê? Aquele dia lá que você estava com Lázaro, já fazia 4 dias. Eu cheguei na porta do túmulo e disse: Lázaro, venha para fora, o senhor Aí tem alguém pensando, irmão, que Jesus sacou da espada e foi lutar com a morte. Olha o que ele fez. Como assim? Por isso que Paulo escreveu: tragada. Tragada foi a morte pelo aguilhão. Ou estava morto pelo aguilhão. Aí a morte. O aguilhão não pega nada, a morte é pegada. Jesus fala contigo, não dá para ir mais conversa. Me dá a chave da morte aqui. Parece que vejo, não diz a Bíblia, digo eu, está pintando um cenário. Jesus entrando em ferro lá dentro, quando na outra sala está a serpente com um saquinho de gelo na cabeça e alguém dizendo: seu serpente, quem é isso aí? Vai perguntar para a Dona Morte que ela te fala quem está chegando aí. Ela bem-vindo, Jesus, ela bem-vindo. Parece que veio a serpente, olha, ele chegou. Ela disse: mas tu por aqui? Onde é que você estava esse tempo todo? Você não me via, não é? Não, pois é, eu sou mistério de papai. Onde é que você estava lá no Éden? Eu acordei e foi tirar a pele para fazer vestimento para eles. Onde é que você estava lá no meio do deserto com o povo? Lembra do maná? Lembra? Pois era eu. Lembra do caminho no meio do mar? Lembra? Pois é. Lembra do 4 homens na fornalha? Lembra? Pois é. Era eu. Eu sou o mistério, era mistério do Pai. Agora chegou a hora de eu vencer. Coloque a cabeça
A serpente olhou e disse: quem vai pagar? Teu pai? E teu pai eu conheço. Conheço teu pai. Ó, a mão do teu pai, Isaías falou que pega a água do oceano, do rio, do mar e põe na costa da bolsa. Ah, teu pai também conhece o tamanho do pé do teu pai. O Naum disse que o tamanho era, porque o Naum escreve que quando ele vem andando, as nuvens são poeira dos seus pés. O senhor vai pedir? Vou. Agora escuta isso aqui. Que Jesus feriu através da cruz, no símbolo da cruz. Que o Deus vai esmagar, vai. E a serpente sabe disso. Agora sabe qual é a maior intriga dela? É que o dia que Deus vencê-la de uma vez por todas, sabe quem é que vai estar na arquibancada? A serpente talvez perguntou assim: o senhor está na onde agora, hein? Aí Jesus responde: eu vou subir ali. Ó, lá no túmulo. Aí eu quê? Vou fazer o que ninguém nunca fez, nunca faz. O que você vai fazer? Eu vou devolver o sepulcro domingo de manhã que eu emprestei na sexta. Já viu o povo devolver sepulcro, irmão? Só um que faz. Jesus de Nazaré. Se você apanhar um darwinista e perguntar para ele: ô darwinista, por que você é vazio desse jeito? Ele vai responder para você: porque o sepulcro de Darwin está cheio de osso. Irmão, pergunta para um confucionista ou confucionista: por que você é vazio desse jeito? Ele vai responder: porque o Confúcio, o túmulo de Confúcio está cheio de osso. Pergunta para o Maometano: ó Maometano, por que você é vazio desse jeito? Ele vai responder: porque o sepulcro de Maomé está cheio de osso. Pergunta para o seguidor de Smith: por que você é vazio? Você vai responder: porque o sepulcro de Smith está cheio de osso. Agora pergunta para um crente: por que você é cheio desse jeito? Ele vai responder: porque o sepulcro de Jesus está vazio. Está vazio, está vazio. E levaram para a igreja. Ele teve que fazer tudo isso que eu disse aqui. Agora escuta. Quando vão domingo de manhã no sepulcro, quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Quando vão domingo de manhã no sepulcro, e quando chegam lá, Maria Madalena, o João e o Pedro, a Bíblia diz que haviam os lençóis enrolados e havia um lenço dobrado em um lugar à parte.
Havia o costume da época que quando o rapaz se engraçava ou gostava de uma moça, ele não dizia nada a ela nem aos pais. Mas quando ele se ausentasse da casa da moça, ele deixava um lenço dobrado em um lugar amargo. Papai acordava de manhã e dizia para as filhas: uma de vocês, preparem-se, porque o moço que teve aqui ontem vai voltar para casar com uma de vocês. Como é que só sabe disso, papai? Ele deixou aqui o lenço. Deixou o quê? O lenço. Jesus foi para o Pai, mas ele disse assim: eu vou para o Pai, eu voltarei ao Pai, para que envie o Consolador. Quando alguém está chorando, o primeiro ato frenético nosso é fazer o quê? Vamos consolá-lo. Como? Vou dar um lenço a ele. O Espírito Santo está entre nós. Ele é a prova que Jesus vai voltar a arrebatar a igreja. Remalacaçoia, Redimalassi, Oribema, Salva, a presença do Espírito Santo ele nos garante que o noivo está chegando. Eu quero chamar aqui em frente, vou encerrar em 2 minutos. Você que já não sente mais a presença deste lenço, que já não sente mais a presença desse Espírito Santo, está dizendo consigo mesmo: pastor, Jesus, o mistério de Deus, Jesus do Calvário, Jesus que deu brado, o Jesus ressuscitado e o Jesus que vai voltar a buscar a igreja, para mim já não é mais a mesma coisa. Eu preciso de um renovo. É nessa sexta-feira